Já imaginou um universo onde partículas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, se comunicam instantaneamente à distância e parecem desafiar tudo o que sabemos sobre a realidade? Pois bem, essa não é uma história de ficção científica, mas o estranho e fascinante mundo da física quântica. E o mais curioso, algumas dessas ideias se parecem, e muito, com conceitos espirituais que existem há milênios. Será que a ciência moderna está, sem querer, confirmando antigas tradições espirituais? Ou será que estamos apenas interpretando tudo de forma criativa demais? Vamos explorar essa interseção intrigante entre o quântico e o espiritual, com uma pitada de humor, analogias acessíveis e aquele toque de reflexão que faz a gente repensar nossa própria existência. Preparado para essa viagem entre a mecânica quântica e os mistérios do espírito? Então, vem comigo, vamos começar! Vamos conversar sobre algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas que pode estar mais perto da nossa vida do que imaginamos: a conexão entre física quântica e espiritualidade. Já parou para pensar se a ciência e o que chamamos de espiritual estão realmente em lados opostos ou se, na verdade, estão dançando juntos numa festa cósmica que a gente ainda não entende direito? Pois é, hoje eu te convido para essa viagem alucinante. Vamos explorar como essas ideias podem se entrelaçar, com um toque de humor e umas reflexões que vão fazer a gente coçar a cabeça juntos. A história da espiritualidade quântica: ciência ou magia? A história da espiritualidade quântica começa no século XX, quando um grupo de cientistas brilhantes começou a explorar coisas tão pequenas que nem mesmo o melhor microscópio do mundo conseguiria alcançá-las completamente. Elétrons, fótons, essas pequenas coisas que compõem tudo o que vemos. Assim nasceu a física quântica, uma teoria que dizia: ei, aqui embaixo as regras são diferentes. Não há linhas retas ou comportamento previsível como na física newtoniana. Tudo aqui é um jogo de probabilidades, ondas e esquisitices que fariam seu professor de ciências do ensino médio coçar a cabeça. Mas o interessante não é apenas a teoria em si, mas o que aconteceu depois. Algumas pessoas começaram a olhar para essas ideias malucas e pensar: espere, isso parece algo que os místicos vêm dizendo há séculos. E assim, pouco a pouco, a física quântica começou a flertar com a espiritualidade. Acaso ou destino cósmico? Vamos ver passo a passo. O mundo quântico onde as regras são quebradas. Primeiro, vamos deixar claro o que está acontecendo nesse pequeno mundo. Imagine partículas como gatos travessos. Eles podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou em lugar nenhum até que você os pegue em flagrante. É o que eles chamam de superposição. Uma partícula existe em vários estados ao mesmo tempo até que alguém a observe. É como se seu gato estivesse dormindo e acordado ao mesmo tempo, e somente quando você abre a porta você decide como encontrá-lo. Estranho, não é? Depois, há a não localidade, outro fenômeno alucinante. Duas partículas podem estar tão intimamente conectadas que, mesmo que você as separe por milhares de quilômetros, se você tocar em uma, a outra reage instantaneamente. É como se eles tivessem um telefone mágico sem precisar de sinal. Cientistas provaram isso com experimentos, e sim, isso realmente acontece. O universo é mais louco do que parece. Da ciência à filosofia, a ponte inesperada. Agora vem a reviravolta. Essas ideias começaram a soar familiares para alguns pensadores. Na década de 1970, um físico chamado Fritjof Capra escreveu O Tão da Física, um livro que dizia: ei, essa coisa de física quântica é muito parecida com o que as filosofias orientais, como o budismo ou o taoísmo, dizem. Por exemplo, essas tradições falam de tudo estar conectado, de uma unidade por trás do caos. E o que diz a não localidade? Que as partículas estão unidas independentemente da distância. Coincidência? Talvez, mas é o suficiente para levantar algumas sobrancelhas. Por exemplo, imagina o universo como uma enorme rede social. Estamos todos no mesmo grupo de bate-papo, e o que fazemos aqui afeta alguém ali, mesmo que não vejamos. Não acontece com você que às vezes você pensa em alguém e de repente essa pessoa escreve para você?
Talvez seja apenas sorte, mas a física quântica nos faz pensar se há mais do que isso. É aqui que as coisas ficam pessoais. Alguns dizem que nossa consciência, sim, seus pensamentos, suas vibrações, pode estar atuando neste nível quântico. Imagine sua mente como um DJ cósmico, misturando ondas e probabilidades. Não é que tenhamos superpoderes, embora isso fosse legal, mas nos faz pensar. E se o que sentimos ou acreditamos influenciasse essa rede universal de alguma forma? Os espiritualistas vão além e dizem que isso explica coisas como intuição ou até mesmo fenômenos extraordinários. A ciência, por sua vez, pede calma e mais testes, mas o debate está aberto. Uma conversa que está apenas começando. Então o que temos? A física quântica nos mostra um universo estranho, conectado e cheio de possibilidades. A espiritualidade, por outro lado, vem dizendo há séculos que somos parte de algo maior. Eles são iguais? Não exatamente. Os cientistas dirão para você não tirar conclusões precipitadas sem dados, e eles estão certos. A ciência próspera com fatos. Mas também é verdade que essas ideias nos convidam a sonhar, a nos perguntar o que significa estar vivo neste cosmos estranho e fascinante. O que você acha? Você acha que existe uma ponte entre o quântico e o espiritual ou é apenas uma bela ilusão? Me conte nos comentários. Estou morrendo de curiosidade para saber sua opinião. E se você gostou dessa viagem, compartilhe com aquele amigo que está sempre falando sobre os mistérios do universo. Você certamente o fará sorrir, que essa conversa está longe de acabar. Uma festa cósmica ou um grande mistério? Você já se perguntou como o universo funciona de verdade? Não tô falando de pagar contas ou fazer o café da manhã, mas do que acontece lá no fundo, onde as coisas são tão pequenas que nem microscópio pega. É aí que entra a física quântica, um mundo esquisito e fascinante que parece desafiar tudo o que a gente acha que sabe. Será que a ciência está começando a dar razão para aquele seu tio que jura que meditação muda o mundo? Vamos descobrir juntos, com leveza, da curiosidade. O país das maravilhas das partículas. Primeiro, imagine um mundo onde as regras normais não valem. É como se você entrasse no país das maravilhas da Alice, mas em vez de coelhos falantes, temos partículas minúsculas que fazem coisas bizarras. Elas podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, desaparecer e reaparecer, ou até se conectar de um jeito que desafia o espaço e o tempo. É estranho, é maravilhoso, e é real. Um dos fenômenos mais legais disso tudo é o entrelaçamento quântico. Pensa em duas partículas que são melhores amigas. Elas ficam tão conectadas que, mesmo estando a quilômetros ou galáxias de distância, se você mexer em uma, a outra sente na hora. É como se elas tivessem um WhatsApp cósmico secreto, sem delay. Já ouviu falar de não localidade? É esse o nome chique para essa conexão instantânea que ignora as distâncias. No universo, fatores fascinantes convergem. A chave para a espiritualidade preserva aspectos da mecânica quântica, uma dança misteriosa entre mente e matéria, e destaca como o observador molda a realidade. A física quântica nos mergulha em um reino de infinitas possibilidades, onde as partículas estão em um estado de superposição, uma dança etérea de potencialidades latentes. Quando observamos uma partícula, seu estado pode mudar, afetando sua manifestação. Isso nos leva a refletir sobre o poder da consciência humana nesse tir cósmico. A noção de livre-arbítrio assume uma nova profundidade. Encontramo-nos como navegadores em um mar de possibilidades, onde cada escolha e cada olhar é um ato de criação. É sugerido que nossa mente influencie a matéria, apoiando ideias espirituais sobre a influência mental na matéria e a relevância de nossa consciência para nossa experiência do mundo. A física quântica revela que as partículas podem estar em vários estados ao mesmo tempo, até serem observadas ou medidas, o que chamamos de superposição quântica. Essa ideia sugere que o universo está cheio de possibilidades infinitas, esperando para serem atualizadas por meio da observação. Essa visão de mundo apoia a noção de livre-arbítrio, sugerindo que cada um de nós tem o poder de moldar nossa própria realidade. É como se o ato de observar moldasse a própria estrutura do universo, permitindo que uma das muitas realidades potenciais se manifestasse. Nesse sentido,
Somos co-criadores de nossa experiência, navegando por um oceano de potencialidade infinita. A física quântica nos desafia a repensar a própria natureza da realidade. Ao introduzir elementos de aleatoriedade no comportamento de partículas minúsculas, ele desafia a ideia do determinismo clássico. Isso nos leva a refletir sobre a verdadeira natureza do universo, sugerindo que a realidade não é completamente pré-determinada. Neste jogo de azar, a certeza do determinismo clássico desaparece, deixando espaço para a dança caprichosa da incerteza. Essa ideia apoia a noção de que o futuro não está gravado em pedra, mas que cada um de nós tem o poder de influenciar nosso próprio destino. O futuro não está definido em pedra, mas se torna uma obra de arte em constante evolução, esculpida pela mão invisível de cada observador. A espiritualidade entra na dança. Agora, segura essa. Essa ideia de que tudo está conectado lembra muito o que as tradições espirituais dizem há milênios. Sabe aquela história de somos todos um que você vê em livros de autoajuda ou ouve de alguém que acabou de voltar de um retiro de meditação? Pois é, a física quântica parece dar um empurrãozinho nisso. Pensa no universo como uma grande teia de aranha. Se eu puxo um fio aqui, você sente a vibração lá do outro lado. No nível quântico, parece que funciona assim mesmo, tudo está interligado. E aí vem a pergunta filosófica que não quer calar. Será que nossa consciência, nossos pensamentos, também fazem parte dessa teia? Será que quando eu penso em você, de alguma forma, isso mexe com o universo? É quase como se o cosmos estivesse jogando um jogo gigante de telefone sem fio, mas sem o sem fio. As mensagens são instantâneas. Consciência e dados. Vamos dar um passo além. Alguns cientistas e pensadores dizem que nossa mente pode estar funcionando num nível quântico. Imagina seu cérebro como um computador mega avançado, tipo aqueles de filme, mas que processa coisas de um jeito que a lógica comum não explica. Isso poderia dar uma pista sobre intuição, aqueles momentos de já sabia que isso ia acontecer, ou até experiências mais extraordinárias, como quando você pensa num amigo e, do nada, ele te liga. Coincidência? Ou será que tem algo quântico rolando aí? Eu já passei por isso. Um dia, estava pensando num colega que não via há anos e de repente o telefone toca. Era ele. Fiquei com cara de o universo tá me trollando ou o quê? Talvez seja só sorte, mas e se nossa consciência estiver entrelaçada com essa teia cósmica? É de pirar a cabeça, né? O universo é mais louco do que parece. No fim das contas, o que a física quântica nos mostra é que o universo é muito mais estranho e conectado do que a gente imagina. Partículas conversam instantaneamente, o espaço e o tempo viram bagunça, e talvez até nossa mente tenha um papel nisso tudo. Isso não prova que espiritualidade e ciência são a mesma coisa. Os céticos têm razão em pedir provas, e ciência é isso, exigir fatos. Mas também não dá para negar que essas ideias abrem portas para perguntas incríveis. Como já disse o físico Niels Bohr, se a física quântica não te chocou, você não a entendeu. Então, vamos nos permitir ficar chocados e maravilhados juntos. O que você acha disso tudo? Acredita que ciência e espiritualidade podem se encontrar nessa dança cósmica? Conta pra mim nos comentários, porque eu quero continuar essa conversa com você. Filosofia quântica e suas implicações para a cura. A filosofia quântica postula que a mente pode curar o corpo através dos princípios da mecânica quântica. A chamada cura quântica é baseada em conceitos como o emaranhamento quântico e o efeito observador, sugerindo que a consciência de um curador pode influenciar o corpo de outra pessoa. Essa perspectiva está ligada a práticas ancestrais presentes em culturas indígenas globais, onde certos indivíduos atuam como intermediários entre o físico e o espiritual. Eles usam métodos como medicina sagrada, cantos, danças e invocações para curar, resolver conflitos e oferecer orientação espiritual. Algumas dessas práticas são explicadas pela hipótese de que elas aproveitam propriedades quânticas por meio de visualizações, facilitando a recuperação de pacientes. O eu quântico é interpretado como uma manifestação parcial de uma única realidade material, que pode ser expressa através do colapso da função de onda ou materializada em objetos físicos no universo.
Adeptos do misticismo quântico relatam vários benefícios, incluindo: a visão de unidade universal promove sentimentos de pertencimento, paz interior e harmonia com o meio ambiente. A crença de que a consciência molda a realidade incentiva a tomada de decisões conscientes para orientar a vida em direção aos objetivos desejados. Ao desafiar noções tradicionais de realidade, a mente aberta é promovida. Em programas como o dedicado à molécula DMT, essa ligação entre bioquímica e experiências transcendentais é explorada. A ideia de um futuro indeterminado reduz a ansiedade, promovendo aceitação e confiança no curso da vida. A percepção da interconexão universal melhora os relacionamentos interpessoais ao reconhecer vínculos com outros seres. Alguns experimentam insights profundos sobre a realidade ou estados onde o ego se dissolve, gerando uma sensação de unidade cósmica. Coincidências significativas são interpretadas como sinais de uma ordem universal subjacente. Alívio emocional e espiritual é relatado, ligado a conexões com forças superiores ou novos propósitos existenciais. É fundamental destacar que essas experiências são subjetivas e variam entre os indivíduos. Enquanto alguns os vivenciam ocasionalmente, outros desenvolvem um relacionamento mais constante com essa dimensão percebida da realidade. O universo é cheio de mistérios, e essa conversa está só começando. Se quiser explorar mais comigo, já sabe, se inscreve no canal e me conta nos comentários o que mais te intriga. Até breve!